Olá, ser infinito, seja muito bem-vindo a esse canal Reconectar, reconectando você à sua essência. Meu nome é Gisele Scheffer e hoje eu recebi um grande insight, uma vontade imensa de falar com vocês sobre um tema chamado As Nossas Sombras. E o tema que eu escolhi foi 5 passos para trabalhar com as nossas sombras. E o que seria, na verdade, as nossas sombras? Segundo Carl Jung, que é um grande psicanalista, e ele diz que as sombras é como se fosse um arquétipo, o arquétipo da sombra, que representaria o nosso lado mais escuro. Sabe aqueles aspectos negativos que você não quer mostrar para ninguém? São aspectos inconscientes da personalidade, que talvez a gente não ache assim tão bonito, talvez a gente não aceita em nós mesmos, por acharmos que talvez não seja muito bom. Então, nós não queremos mostrar isso para as outras pessoas. Na verdade, a gente não quer mostrar para ninguém isso. É aquela coisa que te incomoda, sabe? Mas a gente esconde, ignoramos, por medo de lidar com aquelas coisas, com aqueles sentimentos, ou com as emoções, ou com os traumas que a gente adquiriu desde a nossa infância. Então, muitas vezes, a gente acaba construindo essas sombras através do que a gente vê, escuta, ouve na nossa infância. Talvez da mãe, do pai, crenças, maneiras de lidar com a vida, que talvez nós criamos os nossos medos e bloqueios, criando assim as nossas sombras. Todos nós temos sombras. Nem sempre nós temos a consciência que nós temos uma parte de nós que é escura e densa. É um local que às vezes a gente prefere não olhar para ele. A gente simplesmente ignora que ele está ali. E passamos a olhar somente para fora, para o outro. Isso acontece porque o nosso inconsciente, ele sabe muito bem que se a gente acessar esse lugar escuro, essas sombras, nós vamos trazer isso juntamente com esse acesso, dores e dificuldades. E dessa forma, tudo fica então lá trancadinho, sabe? 7 chaves para você nunca mais conseguir olhar para aquilo. Com o intuito, na verdade, de nos proteger. Então, o nosso inconsciente, ele cria essas barreiras, ele cria esses lugares ocultos, escondidinhos, como uma forma de proteção, na verdade, para que a gente não sofra. E nessa forma, para a gente conseguir acessar isso, que está lá trancadinho, as 7 chaves, é preciso um movimento de ir em direção. Ir em direção a esse autoconhecimento, para que nós possamos ter uma busca interna de quem nós somos, de acessar tudo isso que está ali guardadinho. Como seres humanos, nós temos vários lugares internos onde nós mantemos escondido tudo que a gente não gosta, tudo aquilo que a gente não aceita, tanto na nossa vida pessoal como da nossa personalidade. Não é um movimento voluntário, e sim, como eu disse, é um movimento de proteção à dor, talvez à rejeição, experiências que de alguma forma contribuíram para que nós desenvolvêssemos fortes defesas para a nossa sobrevivência. Então foi importante que nós criamos tudo isso, deixamos ali guardado, porque foi uma forma que a gente criou de defesa para a gente poder sobreviver no mundo que a gente está atual. E às vezes a gente prefere então não olhar para a sombra, e a gente tem a tendência de olhar, a gente quer olhar para a luz, que é o bonito, e não quer ver as sombras, talvez por medo, talvez por vergonha. Porém, essas sombras que ficam ali guardadas, elas vão estar prevalecendo dentro de nós. Por quê? A gente não está olhando para elas, mas elas continuam lá. E elas atuam dentro de nós, principalmente quando nós estamos nos relacionando com outras pessoas. Então, todas as vezes que você está se relacionando com uma outra pessoa, seja pai, mãe, irmãos, ou num relacionamento, ou no seu trabalho, nós vamos estar sofrendo uma certa influência das nossas sombras. E toda vez que a gente não olhar para elas, a gente vai continuar tendo dificuldade de deixar emergir o nosso lado mais luminoso, o nosso lado mais divino. O que acontece é que quando nós reprimimos tudo isso em nós,
a gente acaba, sabe o que a gente acaba fazendo? A gente acaba projetando as nossas sombras no outro. A gente despreza tudo aquilo que a gente não gosta, mas a gente acaba nos revoltando e nos desprezamos com as coisas que nós começamos a ver no outro. Por exemplo, alguns defeitos, alguns traços de caráter, que nós olhamos para o outro e diz, isso é tão horrível, nossa, eu odeio isso nessa pessoa. Que seriam, de acordo com a psicanálise junguiana, seriam os famosos espelhos, né? Portanto, tudo aquilo que eu desprezo ou ignoro no outro, sinto lhe informar, meu amigo, mas também está de certa forma dentro de você. Aí, quando eu escutei isso a primeira vez, eu fiquei muito irritada com essa informação. Tenho ainda uma amiga que eu me lembro muito bem dessa história, porque nós saímos juntas e estávamos a conhecer lugares, passear, e às vezes as pessoas perguntavam para ela o que ela fazia, onde ela trabalhava, e ela sempre acabava mentindo, dizendo que ela era uma pessoa que trabalhava em um lugar muito importante, né, que ela tinha um cargo muito importante. E eu sabia que aquilo era uma grande mentira. E todas as vezes que ela falava daquela maneira, se colocava, né, naquele cargo importante e mentia para as pessoas o que ela fazia, isso me incomodava muito. Mas me incomodava de uma certa forma muito forte. Até que eu escutei que tudo que eu estava vendo no outro estava dentro de mim. E para mim aceitar isso, quando eu olhar, falei, o quê? Isso quer dizer que eu sou uma mentirosa? Eu não consegui aceitar isso dentro de mim. Como assim eu sou uma mentirosa? Então eu comecei a olhar. Se está lá fora, está dentro de mim, talvez de uma outra forma. Então eu comecei a olhar o que será que eu estava mentindo sobre mim mesma para mim mesma. Ou o que eu estava mentindo sobre mim mesma para os outros. Quais eram as máscaras que eu estava tentando carregar para mostrar uma pessoa que eu realmente não era ou não estava sendo? Então toda vez que eu via isso nela, eu enxergava de certa forma algo que também estava dentro de mim. Só que eu não estava conseguindo enxergar. Então toda vez que eu via nela me incomodava, me irritava, eu ficava muito brava. Ou seja, nós olhamos o lado negro, o lado negativo do outro, julgamos, criticamos, né? E o nosso lado negativo a gente acaba não querendo ver, deixamos de lado e acabamos ficando presos nele, porque nós não estamos olhando para ele. E quanto mais a gente tenta não olhar para isso, não querer ver isso e rejeitar isso, mais pessoas o universo traz para a tua volta. É como se nós fôssemos uma grande atração dessas pessoas. E a gente começa a atrair pessoas perto da gente que vão demonstrar justamente esses traços de caráter que nós não queremos ver. O universo começa a jogar tipo um jogo com a gente, sabe? De mostrar os espelhos através dessas pessoas que cruzam o nosso caminho e que nós tanto criticamos. Mas elas estão lá por algum motivo, para nos ajudar-nos a olhar e integrar essas nossas sombras que estão lá, que são parte de nós e que também fazem parte da nossa evolução neste mundo de dualidade que vivemos. Então, quando nós sentimos raiva de algo que o outro está fazendo, na verdade nós estamos sentindo raiva de nós mesmos, por não aceitar uma faceta nossa, da nossa alma, que deveria ser aceita e acolhida. Muitas vezes nós colocamos então a tal da máscara que eu disse, né, para que todo mundo veja totalmente o contrário do que aquilo que nós somos. Isso a gente não faz por mal, a gente faz, na verdade, como uma forma inconsciente de proteção. Então, quando a gente começar a ver um lado negativo no outro, começa a se perguntar, será que eu já agi assim no meu passado? Será que eu tenho algo semelhante aqui dentro de mim? Talvez não dessa forma, mas parecida com um outro ângulo? Talvez que eu não esteja dando a devida razão ou não estou olhando com os outros olhos? Se eu estivesse vivendo as circunstâncias da dor que essa pessoa está vivendo, será que eu não faria algo talvez ainda pior? Quando a gente começa a olhar
fazer perguntas e tentar achar aquilo dentro da gente, é uma maneira da gente estar começando a olhar para as nossas sombras, que não são nada fáceis e não é nada divertido. Agora, se eu digo, não, de jeito nenhum, eu não sou assim, isso é desprezível demais, eu jamais faria algo assim como essa pessoa fez. O que eu vou continuar fazendo? Eu vou continuar criticando o outro e cada vez eu começo a dar um passo mais longe da minha iluminação e mais perto das minhas sombras. Cada vez que eu faço isso, eu não reconheço os meus aspectos negativos, eu não reconheço as minhas sombras e eu não vou conseguir me libertar dessas sombras. Isso vai ficar me prendendo. Eu não consigo andar para frente, eu não consigo ter o poder pessoal que eu preciso, eu não vou conseguir ter o meu autocontrole e eu não vou conseguir ter a confiança necessária para que eu possa dar o meu próximo passo, porque as minhas sombras sempre vão estar ali, me atormentando e eu não vou conseguir alcançar os meus sonhos, eu vou ficar bloqueada, paralisada. Tem uma outra expressão do Carl Jung que diz assim: ninguém se ilumina olhando apenas figuras de luz. Então ninguém vai se iluminar somente olhar um guru, olhar um famoso, pessoa que é super iluminada, né? O Dalai Lama, ou o Buda, ou Jesus. Você não vai se iluminar só ficar olhando para a imagem dele. Isso não vai te trazer nada. Mas as pessoas vão se iluminar quando elas se conscientizarem da sua escuridão. Isso é uma frase de Carl Jung. Então, as sombras são muito importantes. É isso que eu quero trazer aqui para vocês. Elas não são ruins de como as pessoas trazem. Muitas pessoas dizem, vamos eliminar as nossas sombras, vamos apagar elas, né, de vez da nossa vida. Mas elas são as nossas maiores forças para vencer os obstáculos. Se você eliminar elas, você está, de certa forma, apagando a tua história. E você não pode apagar a tua história. Olhar para as sombras significa ter uma maturidade emocional, ter conscientização e ter clareza do que está te bloqueando. E só assim, quando você olhar para as sombras, você consegue entender, ah tá, isso aqui são os meus bloqueios, então isso aqui eu vou conseguir arrumar, isso aqui eu vou conseguir modificar de uma outra forma. Não é fácil você olhar para as tuas sombras. E acolher essas sombras dói. Dói na alma, dói o corpo e dói o coração. Porque nós vamos mexer com diversas estruturas do seu ego, do seu amor próprio, da sua noção de personalidade, de quem você foi desde que você nasceu até agora. Às vezes nós somos muitas vezes tomados por uma raiva do outro e que chega até a nos envenenar. E não existe receita mágica que nos faça passar ilesos por cima dessa dor. Mas existem ferramentas que podem nos ajudar a facilitar, a passar por esse processo. Contudo, apenas quando nós experienciamos a nossa sombra e a sombra do outro, é que nós podemos perceber que realmente somos e quem realmente somos e qual é a nossa grande missão pessoal. Por isso, eu trouxe para vocês aqui 5 passos de como você pode, que vão te auxiliar a tomar a consciência de olhar para suas sombras. Então, são 5 passos que, se você olhar com carinho, cada um deles vão te auxiliar para que você possa passar cada vez, ir melhorando e reconhecendo as suas sombras e usar as sombras ao seu favor e não mais contra você, que é o que você estava fazendo quando você escondia elas. Então, vamos lá? O primeiro passo que eu quero trazer para vocês é: seja verdadeiro. Como assim seja verdadeiro? Aquilo que eu disse, tirar as máscaras. Lembra da história que eu contei sobre eu e a minha amiga? Pois então, é parar de mentir para você mesmo. Parar de dizer, não, eu não tenho sombra, é o outro que tem, é o outro que está errado, é o outro que faz tudo isso, é o outro que é desprezível. Eu não tenho isso, eu não tenho isso dentro de mim. Então pare de mentir para você mesmo. Comece a ser verdadeiro consigo mesmo.
Reconheça que você e todo mundo tem uma sombra. É o primeiro passo. Olhar e ver, eu tenho uma sombra. Eu tenho isso que fazem parte do meu caráter. Que é a forma que eu aprendi a me proteger para não sofrer. Primeiro passo. Vamos agora, segundo passo. Qual seria o segundo passo? Depois de reconhecer a sua sombra, tirar todas as máscaras e parar de ficar mentindo para você. Não se julgue. Não se julgue. Não se critique. Às vezes nós temos a tendência a ficar nos julgando. Quando a gente reconhece a nossa sombra, a gente acha que é muito ruim aquilo, né? E a gente acaba não querendo mais olhar e a gente julga que aquilo é ruim, que aquilo não é bom, que aquilo é vergonhoso, que aquilo vai trazer um certo desconforto para nós e para as pessoas ao nosso redor. Então, pare de se julgar. Ao invés de se julgar, e talvez de julgar os outros e criticar os outros que estão à tua volta, que às vezes a gente tem a tendência, quando alguma coisa incomoda a gente enxergar no outro, né? E começar a julgar o outro, começar a criticar o outro. Então, pare disso, reconheça, ok, eu estou julgando agora neste momento, eu estou me julgando, eu estou me criticando, ou eu estou criticando o outro. Em vez disso, faça perguntas. Será que eu tenho isso que eu estou vendo no outro em mim? De que forma isso ressoa em mim? Por que será que isso me incomoda tanto? Fazer isso vai te ajudar a ter mais clareza ainda das suas sombras e parar de se penitenciar por tê-las. Vai te fazer ter um amor próprio, um carinho pelo teu lado sombrio e ver que mesmo que seja uma coisa que talvez você não goste tanto, foi o que te trouxe até aqui. Foi o que te trouxe várias experiências na sua vida. Foram as memórias que te fizeram ser quem você é. Então vamos agora para o passo número 3. O passo número 3 é coloque-se na vulnerabilidade. O que seria isso? Reconheça. Sim, eu tenho sombras e eu posso errar. Eu não preciso ser perfeito sempre. Eu não preciso fazer tudo certo. Eu posso ter erros. Eu também posso fazer coisas que não são tão agradáveis. Não seja um tirano consigo mesmo. Dê-se o tempo necessário para você aprender a lidar com as suas próprias sombras. E não pensa que isso é fácil, né? Não pensa que se livrar delas, que você precisa se livrar delas para que você evolua. Eu não estou dizendo aqui para você jogar fora e não olhar mais para suas sombras, dizer não, não quero saber disso. E também não estou querendo para dizer que você tem que se orgulhar de todas elas que você tem. Não é isso. Eu quero que você encontre um meio termo. Porque afinal, nós somos feitos tanto de luz quanto de sombra. Nós temos os dois lados, o bem e o mal, o positivo e o negativo, que fazem com que nós enxergamos a dualidade de onde nós estamos. Então, seja gentil consigo mesma. Seja gentil consigo mesmo. Aí tem uma outra citação que eu gosto muito, que é de Clarice Lispector, que ela diz assim: até cortar os próprios defeitos pode ser muito perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta o nosso edifício interno. Então preste muita atenção. Entre na tua vulnerabilidade de não ter que ser perfeito, de não ter que ser o máximo para todo mundo o tempo todo, de não ter que ser a boazinha o tempo todo. Mas não corte tuas sombras. As suas sombras são muito importantes, porque é através delas que nós aprendemos coisas para conseguir chegar à iluminação. E você nunca sabe qual é o defeito que está ali sustentando o seu edifício interno. Então preste muita atenção. Não corte suas sombras. Tá bom? Esse era o número 3. E vamos agora para o número 4. Qual que seria o passo número 4? O passo número 4 seria o passo da autorresponsabilidade. O que seria isso? É estar consciente que temos sombras e encontrar o melhor caminho para a cura, que é ser franco consigo mesmo e se autopoliciar. Então começar a olhar, não com o intuito de você tentar dominar as suas sombras, porque isso na verdade é tratar de fazer um engano para você mesmo. Então não é que você vai tentar se controlar de
de não ter as sombras para conseguir esconder, dominar elas, para dizer eu sou forte, eu domino as minhas sombras, eu consigo passar por cima de tudo. O importante é você ter a aceitação, a percepção do que desperta aquele monstro e tornar esse monstro suave, trazer luz para esse lugar e fazer com que a noite seja mais iluminada pela lua cheia. Que apesar de guardar surpresas nos caminhos, ela tenha luz branda e constante que nos permite enxergar com mais clareza aonde que nós iremos chegar e como a gente faz para chegar até lá, qual seria o caminho. A aceitação pelo que você é, entendendo que todos esses sentimentos são memórias que fizeram parte da sua história e te trouxeram até aqui, para ser quem você se tornou hoje. Então esse era o passo número 4 e agora vamos para o passo número 5 e último passo para os nossos 5 passos para entender melhor e conseguir trabalhar com a nossa sombra. O quinto passo é: você sabe que as sombras, elas não afetam só a sua psique, mas como também elas te trazem emoções negativas, que também podem trazer transtornos, como depressão e até desencadear processos de ansiedade. Muitas vezes nós estamos tão bloqueados que nós não conseguimos sair disso sozinhos. Se você sente que você não consegue passar por um processo assim de olhar para suas sombras, de trabalhar suas sombras sozinho, procure a ajuda de um profissional. Esse é o quinto passo. Para que as suas sombras não venham a interferir na tua saúde. Muitas vezes esses processos de trabalhar com sombras não são processos fáceis, porque nós carregamos muitos bloqueios. São anos e anos de bloqueios, de traumas, e que às vezes nós não conseguimos resolver sozinhos. Então, procure ajuda. Às vezes nós precisamos admitir que nós não conseguimos resolver sozinhos. Então procure ajuda talvez psicológica, também tem muitas terapias holísticas e ferramentas que podem te ajudar a passar por esse processo com muito mais facilidade. Tratando não só o seu físico, quanto também o seu mental, o seu emocional e o seu espiritual. Existem inúmeras terapias e ferramentas que são incríveis nesse processo. Então você não precisa passar por isso sozinho. Se você não quiser, se você sente que você não vai ser capaz, procure ajuda profissional. Só conseguimos ir para frente quando nós decidimos olhar e acertarmos a nossa sombra e utilizar ela para criar mais luz em todos nós. Então lembre-se, nesses 5 passos, eu quero trazer para vocês que a gente só consegue caminhar para frente quando a gente para olhar o nosso lado sombrio. Passamos a olhar para a sombra e a gente traz luz para lá, ilumina aquele quarto que está todo escuro e bagunçado, para que a gente consiga arrumar as coisas que estão lá e criar ainda mais luz para todos nós. Tudo tem um propósito na nossa vida, nunca se esqueça disso. Eu sempre costumo dizer isso no final das minhas lives. Tudo na vida tem um propósito e nós não podemos passar a nossa vida toda fugindo das nossas falhas, porque elas nos ensinam e fazem com que nós nos tornemos uma pessoa muito melhor. Então a cura reside no autoconhecimento. Quando você se autoconhece, você consegue olhar muito melhor para as situações que estavam te trazendo dor. E ao olharmos com atenção, sem o preconceito, sem julgamentos, sem críticas, sem aquela ideia que estou errado, ou isso está certo, isso está errado, aí sim a gente consegue ser uma pessoa melhor. E podemos perceber que a nossa sombra, ela não é o nosso inimigo. Nós não precisamos acabar com ela. E sim, nós precisamos nos alinharmos a ela, para que nós possamos estar mais fortalecidos. E assim, ela pode nos proteger, mas também pode nos ajudar a impulsionar para ir para frente. Então, esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês, era o tema que eu queria falar com vocês sobre as sombras. Eu espero que esse vídeo pode ter sido de grande utilidade para você. Se você sentiu
o desejo de compartilhar esse vídeo com algum amigo ou alguma pessoa que esteja precisando ouvir essa mensagem sobre as sombras, para que tenha mais clareza ou traga mais clareza para a vida dessa pessoa, não esquece, compartilhe esse vídeo, compartilhe nas redes sociais, compartilhe com seus amigos, para que essa mensagem possa chegar ao maior número de pessoas e possa ajudar a mais pessoas também. Não esquece de dar um curtir aqui no canal, se você gostou, e te vejo no próximo vídeo, nosso próximo bate-papo de fim de tarde. Era esse o vídeo que eu queria deixar com vocês. Um grande beijo e uma ótima semana para cada um de vocês. Até a próxima. Namastê.